Olá, queridos! Privilégio estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar da palavra. E eu gostaria de começar esse devocional fazendo uma pergunta. Você já teve a oportunidade de ver algum irmão, algum familiar seu pecando? Nós sabemos, porque a Bíblia nos diz que nós somos pecadores e somos capazes de fazer coisas terríveis por causa do nosso pecado. Eu já tive a oportunidade de ver alguns irmãos falhando e Deus colocou a minha vista para que eu pudesse agir, não só como um pastor, mas também como um cristão. E eu quero falar para vocês hoje, a nossa reflexão será no livro de Gálatas, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. Paulo, falando aos Gálatas, ele está colocando para eles o alto padrão, o padrão elevado da vida cristã. Mas Paulo também não se engana, ele sabe que os cristãos, eles vão falhar e eles vão pecar. Então, deixa eu ler para vocês o que está aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 6. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. É nosso papel como cristãos cuidar um da vida do outro. Não nos intrometer um na vida do outro, mas cuidar através do pastoreio mútuo. Se você tem enxergado algum irmão, algum familiar seu que conhece a Cristo e você sabe que é um seguidor do Mestre, se você tem enxergado alguém que está andando fora daquilo que a palavra instrui, é o seu papel como cristão, com mansidão, que é um fruto do Espírito, com mansidão, domínio próprio, amor, corrigir, exortando esse irmão, encorajando esse irmão a que ele volte para o rumo. Esse é o nosso papel como cristãos e é isso que Paulo está instruindo aqui. Ele fala para que se você for fazer isso da maneira errada, que você não faça. Se você for fazer isso, corrigir, exortar, encorajar um irmão, gloriando-se nas suas atitudes, que você não faça. Porque a nossa comparação deve estar sempre sendo em relação ao Mestre. E quando nós olhamos para Deus, nós enxergamos que nós realmente não somos nada e somos capazes de fazer aquilo que é terrível. E o texto segue, no versículo 6, Paulo também instruindo aos irmãos, a cada um partilhar das coisas boas, né? E é muito provável que Paulo esteja falando aqui da questão financeira, porque ele usou esse termo em outros textos bíblicos, mas nós podemos relacionar isso a todas as coisas da vida, tudo aquilo que nós temos recebido de bom do Senhor, o conhecimento da palavra, a vida com o Senhor, nós devemos compartilhar com os nossos irmãos, seja das nossas finanças, sejam das bênçãos do amor de Deus, porque se nós formos mesquinhos, se nós formos egoístas com aquilo que nós temos recebido de Deus, isso é uma zombaria contra Deus. E com Deus, de Deus não se zomba nem se brinca. E aquilo que plantarmos, também colheremos. Então devemos tomar cuidado com isso. E o texto ainda segue, e no versículo 10, foi o primeiro texto que eu decorei quando criança. Eu lembro exatamente de como foi a professora da escola dominical me dando o papelzinho para eu levar para casa lá em Santos. E o texto diz o seguinte, Gálatas 6,10: Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Esse texto ficou marcado no meu coração e na minha mente, e eu lembro dele até hoje. Façamos o bem a todos enquanto tivermos oportunidade, principalmente aqueles que são da família da fé. Hoje nós vivemos dias terríveis. Muitas pessoas tristes, pessoas morrendo, e você pode enxergar algum irmão seu exaltado, usando as suas redes sociais de maneira desesperada, agindo de uma maneira não condizente com o cristianismo. E é o seu papel, como um cristão, como um seguidor do Mestre, exortar, encorajar esse irmão. Lembre da palavra de Deus, reflita na palavra de Deus. Quem é o nosso Deus? Onde está a nossa confiança? Nossa confiança não está em nenhum dos governantes desse país.
A nossa esperança está em Deus e só nele podemos confiar. Devemos orar pelas autoridades do nosso país, mas devemos estar bem certos de que o nosso testemunho fala muito alto e devemos sempre deixar claro que o nosso Senhor é Deus e a nossa segurança vem de Deus. É com isso que devemos nos preocupar. Então, se você precisa exercer a sua cidadania celeste, se você precisa exercer sua cidadania como cristão, exorte, encoraje os seus irmãos a andarem através da palavra e agradando ao Senhor. E pode ser também que você enxergue alguns irmãos passando por necessidade e você vai precisar compartilhar dos benefícios que Deus tem te dado. E é possível que você precise até mesmo abrir mão de algum conforto pessoal para ser o auxílio que Deus deseja que você seja para essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que estão isoladas nas suas casas, não podendo trabalhar, não podendo levar o sustento para suas casas. E nós devemos também, como cristãos que somos, nos compadecer dessas pessoas. Enxergue as pessoas à sua volta e veja o que você pode fazer por ela. Nesses tempos difíceis, em que precisamos tanto lembrar da esperança de Deus, que você possa ser a sua voz, a sua mão e o seu consolo. Que Deus te abençoe.